na janela quer voar. O pensar evola, vibra harmonias pelo éter, pelo ar. Sofre os olhos, deita a vista sobre o mar, sobre o mar. Cativeiro, marinheiro, Maria, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, acasalar, a casa, a casa, a casa, acasalar, a casa. O ser no corpo é um passarinho, na janela quer voar. O pensar evola, vibra harmonias pelo éter, pelo ar. Sofre os olhos, deita a vista sobre o mar, sobre o mar. Cativeiro, marinheiro, marear, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, acasalar, a casa, a casa, a casa, acasalar, a casa, a casa, a casa, acasalar, a casa. Boa noite, gente. Estamos testando aqui. Daqui a pouquinho começa a nossa palestra. Saudade de todo mundo? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre Jesus, Espíritos de luz da Casa Girassol, Espíritos de luz que protegem cada um de nós aqui presentes, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez com os nossos amigos, mesmo que diante dessa turbulência pela qual a humanidade está passando. Mestre, que saibamos utilizar de todas as dificuldades para nos melhorar, para ajudar na melhoria daqueles que estão ao nosso redor, para aceitar a ajuda também quando estivermos necessitados de forma humilde. Que as luzes dos espíritos superiores possam adentrar os nossos lares neste momento, possam adentrar em cada cômodo da nossa casa, tocar cada familiar que esteja dentro da nossa casa, trazendo saúde, trazendo iluminação espiritual, paz, harmonia, fortalecendo a cada um de nós. Que essas luzes possam sair pelas janelas, pelas frestas de nossa casa, invadir todas as ruas, todas as cidades, todas as comunidades, países, todo o planeta, que estejamos iluminados pela mesma luz divina, que estejamos juntos, que sejamos fortes, que sejamos espíritos melhores. Mestre Jesus, que o estudo de hoje, com o auxílio de todos que estão participando, encarnados e desencarnados, possa trazer melhorias para todos nós. Jesus, espiritualidade da Casa Girassol, mentor de cada família, fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigada. Que assim seja. Boa noite, gente. Deixa eu colocar meus slides aqui. Que bom, tem tanta gente conhecida aí, eu fico feliz, né? Tanto tempo que eu não posso ir à Casa Girassol. Se a minha voz não estiver muito audível, alguém me avisa, fazendo favor. Peço a ajuda de todos vocês, né, com comentários, embora eu tenha um pouco de dificuldade com tecnologia, eu não sei se eu consigo falar, passar slide e ler comentário, mas vamos tentando. Eu também fiquei muito feliz, Nath, tive uma sensação muito boa também, assim, de luz, né? Essas são músicas que a gente sempre cantou na Casa Girassol e que me trazem muitas lembranças. Carinha errada, né, Cíntia? Ei, Marília. Pera aí, gente, deixa eu passar meus slides aqui, que é muita coisa para uma pessoa da minha idade. Vamos lá.
eu vou falar com vocês, né? Nós vamos estudar sobre o tema tempo de renovar. Tempo de renovar, também muita saudade, Karine. Tempo de renovar foi o seguinte: como eu estou um pouco afastada da Casa do Girassol e por causa de outros compromissos, eu não queria perder o vínculo totalmente. A Thelma pediu para que eu fizesse um estudo, né? E pediu que eu escolhesse o tema. Então, nesse momento que ela me pediu, eu entrei lá no Google, falei assim, não, Thelma, vou fazer uma palestra de vez em quando, sim. E joguei lá temas de palestra espírita e apareceu Tempos de Renovar, era ligado com um texto da Joana de Ângeles, eu pensei, esse tema é legal. E escolhi esse tema. E aí, o que aconteceu? Chegou janeiro, né? Era para eu fazer esse estudo em fevereiro, e aí acabei adiando por falta de tempo. E quando chegou janeiro, não sei se vocês lembram, né, que começou aquele lance da Terceira Guerra Mundial entre o Irã e os Estados Unidos. E então eu comecei a ficar muito aflita, porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, enquanto a gente está bem, que a vida da gente está dando tudo certinho, nós vivemos lendo os livros bonitos, mensagens bonitas, palavras bonitas. Então, fazer uma palestra sobre tempo de renovar em dezembro seria fácil. Mas quando começou aquela história da Terceira Guerra, minha palestra era para fevereiro, fiquei pensando assim, oh meu Deus, e se vem a Terceira Guerra e no dia da minha palestra vai estar aquela coisa horrível, aquela confusão no mundo, sem comida, sem combustível, os países em guerra. O que eu vou falar para as pessoas, né? Vou falar assim, que o mundo é lindo, que vamos renovar e tudo lá. Aí passou o desafio de fazer um estudo no meio da Terceira Guerra e meu estudo era para fevereiro, eu adiei de novo, né? Adiei para agora e caímos nessa situação do mundo atual. E qual que é o momento atual que a gente está vivendo, né? Ele nos leva a refletir bastante e eu tenho visto muito as pessoas falarem assim, sem comida, Nath. Nós vamos ficar sem comida não, se Deus quiser. Nossos mentores são fortes. Jesus é nosso governador. E eu tenho visto muitas pessoas falarem assim, jamais o mundo será o mesmo, né? Jamais o mundo será o mesmo depois da pandemia do coronavírus. Mas às vezes nós ouvimos algumas frases, internalizamos aquilo muito rapidamente e passamos a acreditar sem refletir. E eu fico pensando o seguinte, será que o mundo jamais será o mesmo? O mundo nunca é o mesmo. O universo nunca é o mesmo. Ele se transforma a cada segundo, o planeta se transforma a cada segundo. Nós estamos passando por uma situação bastante diferente, peculiar, com essa questão do coronavírus, mas a humanidade já passou por situações muito piores, né, ao longo da história, recentemente, e nem por isso o ser humano virou anjo. Então, nós temos que refletir bastante. É tempo de renovar, mas a gente vai conseguir fazer essa renovação nós individualmente, porque não adianta pensar que sairemos seres humanos muito melhores, espíritos mais evoluídos, se não utilizarmos isso de forma positiva, porque a gente pode utilizar até de forma negativa mesmo, né? Nesse momento, tem muita gente que pensa em tirar proveito dessa situação, ganhar dinheiro em cima dessa situação. O mesmo o mundo não será. Mas se ele vai ser melhor ou pior, depende muito da gente, porque as coisas passam e a gente esquece, a gente passa pelas coisas. Todo mundo já teve suas tragédias individuais, a humanidade já passou por tragédias coletivas e o avanço da humanidade moralmente, ele é muito lento, né? Ele é muito lento e a gente sabe disso. É uma situação em que todo mundo está se movimentando junto. Eu até vi um texto que o Marcelo Raul enviou hoje para o grupo,
que falava que realmente os espíritos pensaram, né, na Terceira Guerra Mundial para dar uma sacudida no mundo, pensaram não, né, que a Terceira Guerra Mundial daria uma sacudida no mundo, mas que o coronavírus ele ia unir a humanidade, não separar. Isso não é um texto espírita, não, ele colocou lá, tá, gente? É só uma ideia. Então, qual a diferença nisso que a gente está vivendo? Todo mundo, a maioria de nós, né? Todo mundo não, já passou por um momento coronavírus, né? Na família, com algum conhecido. Quando a minha avó desencarnou, por exemplo, eu estava no hospital com ela e ela ficou muito tempo sem conseguir respirar e se debatendo, e até eu conseguir que o médico viesse, que desse uma receita de morfina para que ela pudesse acalmar. Ela teve um momento semelhante, né, ao que muitos idosos estão passando hoje. Foi um momento individual dela ali, não foi coletivo, porque não tinha mais pessoas, né, passando pelo mesmo motivo por aquilo. E o que acontece hoje é que todos nos sentimos ameaçados, todos estamos nos sentindo ameaçados pelo coronavírus. É por isso que a gente está tão unido, né? Porque quando um familiar está doente, quando a gente está perto de alguém desencarnando, aquilo não ameaça a gente diretamente, não ameaça, né? Minha avó está ali desencarnando ao meu lado, o meu pai, alguma outra pessoa, mas eu continuo viva. Hoje não. Hoje está tendo um movimento porque todo mundo se sente ameaçado ao mesmo momento. As pessoas estão desencarnando, mas você pode desencarnar também. Você pode perder seus entes queridos, mas isso é uma constante na humanidade, né? Eu lembro, tá vendo Cíntia aí, quando estava passando por aqueles 50 anos que o Chico Xavier falou que após isso, esse período seria um mundo de regeneração, Cíntia falou assim comigo: Dani, vai acontecer uma coisa muito absurda para virar um mundo de regeneração, eu tenho certeza. Não transforma em mundo de regeneração assim, não. Os extraterrestres, eles vão pousar a nave na Terra e vão falar que existem outros planetas. E só assim, para a gente saber e acreditar e transformar em um mundo de regeneração. E, na verdade, não vieram os extraterrestres, né? Mas veio o coronavírus que está transformando tudo e que está mexendo com tudo aí. Peraí, trocar o slide aqui, gente. E de tudo, assim, o que a gente pode falar que é impressionante nesse período que o mundo está passando é que a Terra está respirando, né? Qual outra oportunidade que teríamos nessa vida de ver a poluição diminuir dessa forma, de ver até a ganância de cair drasticamente, né? Durante esse período, pelo menos, se não fosse a questão do coronavírus. E direto eu tô vendo essas matérias sobre os canais de Veneza, como que as águas estão mais claras, eu não sei se vocês chegaram a ver. E fora os canais de Veneza, tem várias outras situações em que a poluição está diminuindo bastante, né? O planeta respirando e a gente diminuindo a questão do consumismo, porque nós nem podemos comprar nada, né? Mesmo que a gente queira, tá tudo fechado e não tem onde ir, né? O que foi, Cintia? O coronavírus foi mais simples que os extraterrestres? Não sei. Pode ser, né? Eu acho que os extraterrestres eram mais simples. Ainda mais se fossem de planetas mais evoluídos. E não haveria uma forma do planeta passar por isso se não fosse com uma coisa tão drástica, né? Mas aí vamos repensar, assim. O que já aconteceu no mundo? Ei, Geralda, o que já aconteceu no mundo? E vamos ver se nos tornamos servidores, lembrando do meu trabalho, se nos tornamos seres humanos melhores devido a isso, né? Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1948, ela matou aproximadamente 9 milhões de pessoas. Foi uma guerra
envolvendo vários países, né, no planeta. E depois disso, vocês acham que o ser humano se tornou absurdamente melhor? Vocês acham que foi uma situação que transformou o mundo para um mundo melhor, a Primeira Guerra Mundial? Tem muita diferença assim no comportamento moral das pessoas. Hoje a gente coloquei 1948, mas é 1918, tá? Vocês acham que houve uma transformação moral muito intensa depois da Primeira Guerra Mundial? Ei, Fê, boa noite. Outra questão pela qual nós passamos, a gripe espanhola, que se assemelha bastante com a questão do coronavírus agora. A gripe espanhola, ela também teve que unir um planeta contra ela. Ela aconteceu entre 1918 e 1920 e ela matou entre 30 e 50 milhões de pessoas, né? Tem muita diferença entre 30 e 50 milhões de pessoas, mas é porque eu acredito que devia ser muito difícil fazer uma estatística naquela época. E qual a diferença, assim, se a gente pensar, né? Teve a peste negra, até a segunda que aconteceu. Tá. E qual a diferença desse momento da gripe espanhola que eu fiquei pensando para este momento que a gente está vivendo agora com o coronavírus? Alguém consegue pensar em alguma diferença? Se tiver alguma ideia, escreve aí, por favor. Eu pensei no seguinte, com a gripe, na época da gripe espanhola, nós não tínhamos tanto conforto quanto a gente tem hoje. Na verdade, nem quando eu era menina, né? Não existia esse conforto que tem hoje. Aqueles videozinhos que a gente recebe no WhatsApp que dizem como é que a gente ia a pé para a escola, né? Eu morava ali perto da policlínica e vinha a pé para a estadual. Hoje a prefeitura, ela paga uma van, um ônibus para o menino não subir a pé dali do centro até aqui. Isso, Nath, hoje nós temos muito mais acesso à informação. Uma pausa aqui. Hoje nós temos muito mais acesso, a tecnologia é maior, o conforto é muito maior, os hospitais, a medicina é muito mais avançada. Né? Os remédios para diminuírem a dor que a gente sente. Não tínhamos o conhecimento que temos hoje, então são muitas diferenças. As nossas avós, as nossas bisavós, era muito comum, assim, né? Quando a gente encontra uma senhora muito idosa, pergunta assim, quantos filhos você tem? Tive 12, 4 morreram, um morreu com 5 anos, outro morreu com 1 ano, né? Parece que elas era até menos dolorido, dá sensação, né? Porque as pessoas elas estavam mais acostumadas com a dureza do dia a dia. Eu tenho algumas amigas mais velhas que moravam na roça, principalmente lá de Ouro Preto, de quando eu morei lá, e elas me contavam sobre, peraí, só um minutinho, era o caminho da ciência para algo luminoso e fraterno, assim. Essas minhas amigas me contavam as coisas que elas comiam, né? Tinha um tal de sangue pisado, que era um negócio esquisito lá que a mãe delas fazia, que eu nunca entendi muito bem aquilo. Então, café com farinha, sei lá. Nossa, Sônia, tô com muita saudade também. Tô aqui no meu quarto. Você já veio tanto aqui, né? Você lembrar um pouquinho. Depois a gente vai conversar. Então as pessoas estavam muito mais acostumadas com coisas difíceis. Hoje nós não somos acostumados com coisas difíceis. Se a gente vai ao caixa eletrônico e, por exemplo, o caixa eletrônico da Caixa Econômica me deixa muito nervosa. Meu Deus, o que é isso? O que esse caixa eletrônico demora tanto para tirar o dinheiro, para entender o que eu estou querendo? E não é nada demorado, né? Antes a gente ficava 4 horas numa fila de banco para sacar o dinheiro e hoje tudo que é rápido na cabeça da gente está demorando. Os remédios para dor mesmo, né? Os remédios para dor hoje eles evoluíram demais, então não estamos acostumados a sentir tanta dor. A gente sente uma dor tomando uma Neosaldina e aquela dor de cabeça passa rapidinho. Então, entre a gripe espanhola e o coronavírus, não sei se espiritualmente nós somos mais fortes agora, né?
Não tenho como fazer essa mediação entre agora e 1918. Mas, fisicamente, nós somos bem mais molengas, né? Nossa Senhora, a gente não aguenta nada. A gente não aguenta ficar um dia sem comer as coisas que a gente gosta, né? Se faltar arroz, se faltar feijão, a gente morre, não é igual antigamente, que podia faltar um monte de coisa. A gente não é acostumado a sentir dor, porque quando a gente sente dor, existem medicações muito avançadas em comparação com 1918. Imagina o que era sentir dor naquela época. Só que quando a pessoa chegava na gripe espanhola, ela já tinha sentido dor por vários motivos, né? Os partos provavelmente eram horrorosos e era uma pessoa acostumada com a dureza da vida. Nath, não vai faltar comida. e hoje nós não somos acostumados com a dureza da vida, né? Pode faltar alguns itens de comida, Thelma, não a comida toda, né? Pode ser que um dia a gente coma arroz, o outro feijão, se Deus quiser não, vai ter tudo, né? Vai ter sorvete, batata frita. Um outro momento que o planeta passou também foi o Holocausto, né? O Holocausto, ele está dentro da Segunda Guerra, mas eu acho o Holocausto mais bizarro que a Segunda Guerra, na verdade. O Holocausto é o nome que se dá ao genocídio cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e dizimou aproximadamente 6 milhões de pessoas. Vou colocar o mais próximo aqui à tela do celular. Na Segunda Guerra, morreram mais de 70 milhões de pessoas. Né? Se formos comparar com agora, né, até o momento morreram aproximadamente 50 mil pessoas por causa do coronavírus, e a gente está com essa certeza aí que a gente vai ser melhor. Então, depois da Segunda Guerra, era para ter só anjo na humanidade, porque morreram 70 milhões de pessoas. Eu estou colocando próximo aqui da foto do Holocausto, porque eu tenho muita dificuldade com essa época. Eu não consigo assistir filme sobre o Holocausto. Eu acho uma coisa muito estranha que aconteceu na humanidade, muito triste, né? E a gente sabe disso, né? E nem por isso viramos seres maravilhosos. Então, muito cuidado com essa ideia de que só do coronavírus ter visitado a gente aqui, a gente vai ficar melhor. A gente não vai. Não vai ficar melhor só por causa disso. Isso é uma reflexão individual. A gente esquece rapidamente assim que a vida melhora. Temos que ter muito cuidado com isso e tirar o melhor aprendizado que cada um puder, né? Eu falo que as pessoas que são mais ou menos da minha idade, eu tenho 46 anos, um pouco para baixo, um pouco para cima, nós vivemos, acho que as maiores e mais rápidas mudanças do planeta Terra, assim, a questão da internet, né? De quando a gente nasceu até hoje, o que é assim? Isso, uma unha quebrada, né? Pode ser que piore, se Deus quiser, não, mas até o momento é uma unha quebrada, perto da Segunda Guerra Mundial. O coronavírus é uma unha quebrada. E as pessoas da minha idade, então, elas viveram muitas modificações. Nós vimos muitas coisas, né? Nós vimos a internet desabrochar e numa velocidade gigantesca virar uma coisa que jamais poderíamos imaginar quando éramos crianças. Nós vimos também, vou colocar as Torres Gêmeas, né, que foi um outro fato muito marcante. Nós vimos uma coisa muito louca que não nos tornamos anjos também depois de ver isso, que foi o tsunami na Indonésia. O tsunami na Indonésia, em 2004, ele matou por volta de 230 mil pessoas em poucos dias, né? A maioria deve ter morrido no mesmo dia e algumas pessoas dos sofrimentos decorrentes disso. Nós estávamos em um mundo globalizado quando aconteceu o tsunami na Indonésia. Nós estávamos em um mundo globalizado quando as Torres Gêmeas foram destruídas. Nós achamos aquilo tudo muito absurdo, nós sofremos.
Quando tem alguma enchente, alguma tragédia, alguma casa que pega fogo, nós queremos todos ajudar, corremos para aquilo, mas rapidinho, rapidinho voltamos às nossas vidas normais, voltamos às nossas preocupações do dia a dia e só recordamos isso tudo novamente quando a tristeza bate novamente à nossa porta, né? Nós só conseguimos recordar disso, de que devemos melhorar, que devemos ajudar, ou quando a tristeza bate à nossa porta, ou quando vemos alguma tragédia coletiva. E nesse caso, hoje estão acontecendo as duas coisas de uma vez. Tanto estamos em uma tragédia coletiva, quanto essa tragédia está batendo na porta de cada um também. Então, é uma possibilidade de muita reflexão, né? Nós estamos numa reencarnação que leva a muita reflexão, que leva muito aprendizado. Não podemos perder essa oportunidade, né? Esquecendo logo em seguida tudo que já vivemos, porque já vivemos coisas suficientes para a gente ter virado anjo já, né? Se é a tragédia que faz a gente se tornar seres humanos melhores, né? Todo mundo já teve suas tragédias pessoais e todo mundo já viu tragédias coletivas acontecerem também, né? Deixa eu ver. Se o corona tivesse vindo em tempos antes da evolução tecnológica das redes sociais, o debate sobre valores e escolhas não seria possível. Muito interessante isso, muito bem colocado, Estela, porque na época do... É uma diferença também da época para a época da gripe espanhola, né? Não tinha as redes sociais, não tinha internet, então não tinha como debater sobre tudo isso mundialmente. E aí tem um negócio muito bonitinho que eu vi, né? Porque a gente tá falando de tragédia. E esse casal de mulheres, uma tem, não sei se vocês viram a reportagem, uma eu acho que tem 105 anos e a outra 95. Elas sobreviveram à gripe espanhola, à Grande Depressão e ao Holocausto. E estão vivinhas aí, ó. Continuam casadas. E disseram a reportagem que elas nem estão se importando em ficar em confinamento, não, né? Porque elas já passaram por tanta coisa. Provavelmente isso para elas é muito pequeno, né? Achei muito fofa essa história. Peraí. Uma poetisa. Eu esqueci o país que elas moram. Peraí. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que ter muita positividade. Deixa eu colocar nelas de novo, porque elas são muito fofinhas mesmo. A gente tem que ter muita positividade diante disso, né? Nós usamos de toda essa experiência para melhorar, nós usamos do sofrimento para melhorar, mas isso não quer dizer que a gente tenha que passar pelo sofrimento para melhorar, não. A gente pode aprender de outra forma. Nós temos que ter um pensamento positivo, nós temos que pensar que... Isso mesmo, meninas, fiquem em casa. Nós temos que pensar que vamos passar por isso, que nós vamos sair disso com saúde, que o coronavírus não vai nos atingir. Ai, gente, obrigada. Que o coronavírus não vai nos atingir, que nós vamos nos recuperar financeiramente, nós vamos nos recuperar como humanidade, né? Porque o pensamento positivo é tudo. Às vezes a pessoa fica muito assim, faz prece, faz prece, faz prece. A prece é muito legal, né? Quando a gente está concentrado, a gente com a gente mesmo, está fazendo prece em conjunto. Mas o pensamento positivo, ele é uma prece, né? Se a pessoa começa a ficar com muito medo, meu Deus, o coronavírus, eu tô com muito medo, eu vou gripar, eu vou morrer, minha família não vai ter comida, né, gente? Comida é importante. Aquilo vai negativando, vai pesando o ambiente, vai piorando. E, na verdade, se a gente tem um pensamento positivo, né? Eu estou saudável, eu vou superar, eu vou reaver o meu emprego, eu vou passar por isso da melhor maneira possível. É uma vibração positiva, exatamente. E a vibração positiva, ela é uma prece, né? Se a gente estiver pensando em coisas elevadas, isso é uma prece. Agora, uma outra tragédia que eu coloquei no mundo, assim, né? Tô falando de tragédia, gente, mas é só pra gente fazer uma reflexão mesmo, né?
o nosso pensamento, a gente tem que observar as coisas, positivar, pensar o que a gente... Ô, Karine, você tá muito sonolenta? Eu fiquei pensando nesse negócio de Instagram, de fazer live, porque a pessoa ela pode dormir, ela pode ir lá na cozinha, esquentar a janta, e a gente não fica nem sabendo, né? E quando a gente tá fazendo estudo lá na Casa Espírita, a pessoa fala... Aí não, agora você pode dormir à vontade, que ninguém vai nem ver, você ainda conta. Eu tô brincando. Pode ser que você esteja sonolenta durante esses acontecimentos, né? Realmente a gente fica mais sonolento, sim. Tanto porque tá em casa, né? Tá mais parado, quanto por... Não, gente, obrigada. Tanto porque é complicado mesmo, quem é mais sensível mediunicamente sente mesmo e traz cansaço, né? Essa energia pesada do universo, esse monte de pessoas passando por esse monte de coisa, a gente sente mesmo e fica mais cansado. Outra coisa, outra tragédia pela qual o mundo passa, e que passa todo dia, e que nem por isso nos tornamos seres humanos extremamente melhores, é a fome, né? Segundo a ONU, a fome atinge 820 milhões de pessoas no mundo e muitas morrem de fome e desnutrição. E nós já estamos tão acostumados a ver essas fotos da África, né? Dessas pessoas morrendo, desses meninos muito magros, que isso passou a ser até uma coisa, né? Sei lá, normal, cultural, não sei explicar. Lógico que não é normal, né? Mas já faz parte da gente ver isso e não começar a chorar desesperadamente porque a gente vê tanto e tá aí, estamos todos no mesmo planeta, né? E isso tudo continua e é uma chance da gente melhorar como ser humano, melhorar através da reflexão, da observação e continuamos perdendo oportunidades. E continuamos achando que por causa do coronavírus vamos melhorar automaticamente. Não vamos. Se não melhorarmos de dentro para fora, não vai ser um vírus que vai fazer a gente se sentir melhor. A gente pode ficar até com mais medo, a gente pode ficar revoltado, a gente pode perder o equilíbrio mental mesmo por causa disso, né? Então, cada um tem que refletir e tentar melhorar da sua forma, não achar que isso vai ser automático. Nós não vamos passar num piscar de olhos para o mundo de regeneração, porque isso é uma caminhada individual. E aí eu coloquei essa questão aqui, como você evolui, né? Tem uma pessoa lá em cima da montanha que está numa situação aparentemente melhor, ela já chegou lá no topo, estendendo a mão para outra que permite, que está pedindo ajuda para continuar a subir. Como que vocês acham que a gente evolui? Eu vou parar para falar esse negócio que a Nath falou. Tem gente passando fome pertinho da gente, sim, né? Eu acho que isso hoje tem que ser a nossa principal reflexão. Se todo mundo aí tem alguém na família ou tem alguém próximo que tem algum trabalho que fazer para o dia seguinte ou para a semana e que não está fazendo mais, então eu acho que é um momento em que ninguém tem que pensar em acumular. Não é momento de pensar em acumular e já tem gente ficando maluca com isso, sim, né? Tem gente querendo guardar coisas em casa, guardar comida, não quer passar nada para ninguém porque tem medo de faltar, que o mundo pode acabar, que blá blá blá, que blá blá blá. Mas enquanto a gente tiver um pouquinho a mais, a gente tem que pensar no outro, sim, porque é uma situação devastadora, né? Em termos econômicos. Em termos econômicos é uma situação devastadora, sim, e muita gente de um dia para o outro entrou em dificuldade extrema. Muita gente está perto da gente, e eu volto para essa imagem aqui, e muita gente não tem coragem de pedir ajuda. Porque o que essa imagem me levou a refletir? Como que você evolui? Ajudando ou pedindo ajuda? Das duas formas, porque quando a gente está ajudando, nós estamos numa situação muito favorável.
É muito fácil ajudar, é muito bom ajudar, inclusive porque a gente ajuda com o tempo que sobra, com o dinheiro que sobra, com a roupa que sobra, com o alimento que sobra. Então, é uma posição muito tranquila. É lógico que é melhor do que não ajudar, né? Mas é uma posição tranquila, não é uma tão simples assim como parece, né? Não é mais que uma obrigação. Se você tem a mais no mundo, a mais qualquer coisa, não é mais que sua obrigação dividir. Agora, pedir ajuda é muito complicado. Pedir ajuda é uma situação forte de evolução, na verdade, porque muitas vezes nós precisamos de ajuda e não temos coragem de pedir, e você ser humilde a ponto de pedir a ajuda, principalmente quando você já esteve no ponto de ajudar, é uma evolução fantástica, é uma coisa complicada, né? Se aprender a pedir com humildade, às vezes a gente passa muito tempo precisando de ajuda. Eu agora tô falando isso pensando na ajuda alimentar, que é uma situação imediata que eu acho para todo mundo, né? Mas isso mesmo, a fome espiritual, Estela, muitas vezes a gente tá precisando de ajuda e não tem coragem de falar, muitas vezes a gente está num relacionamento abusivo, a gente está sofrendo dentro de casa, a gente está sofrendo com... Cíntia, a gente está sofrendo com o filho, por exemplo, não tem coragem de falar para as pessoas, porque a gente quer mostrar uma imagem tão perfeita, a gente quer mostrar tanto que nossa família é melhor, que nossos filhos são os melhores, que a gente é o melhor, que a gente não tem coragem de pedir ajuda, e por aí, às vezes a pessoa não tem coragem nem de falar, a posição de ser ajudada é muito difícil. Você conseguir ultrapassar essa barreira e pedir ajuda quando você precisa de forma humilde quando ajudamos não estamos em situação de desconforto, realmente. Você pedir ajuda de uma forma humilde, ajuda espiritual também, né? Comigo já aconteceu, gente, já aconteceu de eu estar com um problema, estar muito chateada, não conseguir expor para ninguém, e não querer nem mesmo comparecer ao atendimento espiritual, porque eram meus amigos que estavam lá no atendimento espiritual e eles saberiam o que eu estava passando. Silêncio, meu cachorro aqui. Eles saberiam o que eu estava passando. Então, saber pedir ajuda é muito importante também e é uma grande evolução também. Mas quanto a essa questão, o que eu queria colocar mais hoje é essa dificuldade alimentar, mesmo, porque tem muita gente próximo da gente que não vai pedir. Então, é todo mundo ficar atento e saber oferecer isso de uma forma delicada, né? E aí, em termos de renovação, eu pensei em algumas situações que levam à renovação. Os ciclos da humanidade, né? Gente, meu cachorro, peraí que eu vou ter que abrir a porta. Vem cá, Luke. Os ciclos da humanidade, que é uma coisa geral, todo mundo passa junto, a humanidade ela evolui em ciclos. A reencarnação, que é uma renovação individual de cada um, uma oportunidade que Deus nos oferece, a vida nos oferece. O recomeço, que é aquele recomeço de quando a gente está no fundo do poço, e aí você recomeça quando a gente está numa situação muito ruim. E o nascer do sol. Nascer do sol, ou nascer do dia, né, que às vezes não tem sol, ele... Nossa, é muito legal isso que você falou, né? Estão precisando muito de ajuda, inclusive de preces, né? De paciência dos familiares, que eu acho que deve ser um momento muito estressante para os profissionais da saúde, né? E até perdi o que eu estava falando, porque esse depoimento aí foi forte. O nascer do sol, o nascer do dia, ele é todos os dias, ele mostra que a gente tem uma oportunidade de recomeçar a qualquer momento. A gente pode renovar, a gente pode recomeçar agora, nesse segundo. Eu posso tomar uma decisão da minha vida, uma decisão importante nesse segundo, né? Então, a gente tem uma chance de recomeço a qualquer momento e isso é muito interessante. Quanto a ciclos da humanidade, primeiro capítulo do Evangelho, né?
ele traz 3 acontecimentos muito importantes, né? O capítulo Eu Não Vim Destruir a Lei, e ele traz, né, primeiramente, Moisés com os 10 mandamentos. Independente de Moisés ter questões históricas relacionadas ou não, com comprovação ou não ter, Moisés é uma ideia, né? Antes de tudo, é uma ideia, são regras que valem para todos os países, todos os seres humanos. E muitos colegas surtando, né? Muitos colegas e muita gente que tem muito medo do coronavírus também, né? Gente que não é da área de saúde que está surtando. Então, quem tem um pouco de equilíbrio mental, né? Equilíbrio mental mesmo ninguém tem, eu acho. Quem tem um pouco a mais tem a obrigação de estender a mão nesse momento também, né? Principalmente nós que somos espíritas e que temos essa visão, essa reflexão melhor sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo que passamos. É o momento da gente colocar em prática tudo aquilo que estudamos durante anos, né? E que Deus abençoe todos os profissionais da área de saúde mesmo, né? Então, nós tivemos Moisés com os 10 mandamentos, que valem para todos os séculos, né? Que foi um ciclo, trouxe um novo ciclo para a humanidade, um novo entendimento. Depois, Jesus, né? Que foi um novo ciclo também, que exemplificou o amor, que mostrou que é possível vivenciar o amor, né? E, para nós espíritas, tivemos o Espiritismo, a doutrina espírita que consideramos a terceira revelação. Por que eu estou falando para nós espíritas, né? Porque eu, particularmente, eu penso que o Espiritismo, a doutrina espírita, ela é uma filosofia de observação, não precisa necessariamente ser espírita. Eu acho que Allan Kardec, ele observou, codificou, mas a maioria das coisas da doutrina espírita, eu acredito que a gente observaria, refletiria e entenderia isso durante a vida se estivéssemos dispostos a isso. Mas para nós que adotamos essa doutrina, o Espiritismo foi uma mudança de ciclo na humanidade também muito importante, né? Quando a gente começa a perceber mais a vida espiritual em detrimento da vida somente material. Uma outra modificação de ciclo na humanidade, que traz uma renovação, né, que o estudo é sobre renovação, tem a ver com a pluralidade dos mundos habitados, que Allan Kardec traz para a gente também, que é a questão do mundo de primitivo, mundo de provas e expiações, regeneração, mundos ditosos, mundos celestes. Estela trouxe Chico também, né? Que foi uma grande renovação para muita gente, né? E esses mundos habitados, não tem jeito. Você está no mundo, ou você vai andar junto com aquele mundo, ou você vai ter que pular fora dele, né? Que é o que está acontecendo com a Terra agora lentamente, não é de uma hora para outra. Pode ser que a gente nem veja isso nesta encarnação, nessa regeneração, provavelmente. A gente pode ver alguma melhora, mas a gente está no olho do furacão por enquanto. E quem não conseguir acompanhar essa mudança, pula fora desse mundo. É um ciclo da humanidade também, é uma possibilidade de renovação junto com a humanidade toda que a gente passa. Outra oportunidade de renovação, né? Então eu falei dos ciclos da humanidade, que é coletivo, essa é a muca. A outra oportunidade de renovação que a gente tem, que é fantástica e maravilhosa, é a reencarnação. Não sei se vocês conhecem essa gravura. Olha que coisa maravilhosa, não dá para ver direito aqui. É o símbolo do infinito e de um lado tem um corpo se desfazendo até entrar ali na figura da morte, ó, como se fosse uma concha, né? O símbolo do infinito. E renascendo do lado de cá como um bebê e virando um ser humano novamente. Um ser humano, um adulto, né?
E da água, vários animais saindo da água. Muito bonita essa gravura sobre a reencarnação. Que é um ciclo de renovação que a gente tem também. A gente pode renovar junto com a humanidade, a gente pode renovar individualmente com a reencarnação. E existe também o recomeço individual, né? Que é aquele que nós podemos realizar todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida. E o que deu início a esse tema, Tempo de Renovar, foi esse texto da Joana de Ângeles, Teu Recomeço. Eu separei parte por parte aqui para a gente refletir sobre ele. A cada momento, podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Sobre essa parte do texto, gente, é sobre aquelas dezenas, centenas de coisas que tentamos fazer na vida e que interrompemos e não retornamos mais, que a gente promete para o dia seguinte, para segunda-feira, para o ano que vem, e acaba que deixamos até para outra encarnação, né? A Joana de Ângeles, ela fala que nós podemos recomeçar isso a qualquer momento e é uma boa oportunidade. Tanta coisa que a gente deixou para trás, por que não aproveitar essa quarentena, né, para estudar alguma coisa que a gente está 10 minutos para estudar alguma coisa que a gente deixou para trás, para conversar com as pessoas à distância, para pedir um perdão, para se auto-perdoar, para refletir, para alimentar melhor, para começar uma atividade física dentro de casa. Não, Nath, está me cortando? Então eu vou aqui para o texto, novamente. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. A vida é constituída de desafios constantes. Sai-se de um para outro em escala ascendente de valores e conquistas intelecto-morais. Sempre há que se começar a viver de novo, né? Então, olha só, parar uma atividade por motivos superiores é fenômeno natural, uma coisa que está acontecendo com muita gente agora, né? Nós temos que parar, estamos tendo que parar muitas atividades por motivos superiores às nossas forças, mas em compensação, a gente tem condição de recomeçar ou de começar muitas atividades com essa oportunidade que a vida está dando para a gente, né? Que ao mesmo tempo que é crítico demais, é trágico demais, tem um lado que é interessante demais e que a gente pode aproveitar, né? Cíntia, vamos lá. Uma decepção, olha só, aí Joana de Ângeles fala com essas coisas que levam a gente lá no fundo do poço e que naturalmente a gente tem que recomeçar, a gente tem que sair da zona de conforto, temos que modificar, né? Porque nós passamos anos vivendo situações ruins para não ter que renovar, de preguiça de renovar. Olha, cada um vai se encontrar numa situação dessas aqui, ó. Todo mundo já passou por isso. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores, um insucesso que se afigura como um desastre total, um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível, uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências, um vício que por pouco não conduziu à loucura, um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades, uma traição que poderia ter te levado ao suicídio, são apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para se desistir de lutar. Não houvesse esses fenômenos negativos na convivência humana, no atual estágio de desenvolvimento das criaturas e os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores. Colhido nas malhas de qualquer imprevisto ou já esperado problema aterrador, tem calma e medita. Ao invés de te deixares arrastar pela convulsão que se irá estabelecer, refugia-te na oração, a fim de ganhares força e inspiração divina. Né? Então, o que a Joana de Ângeles está falando aqui?
que se a gente viver só numa situação muito legal, com tudo dando certo materialmente, a gente vai esquecer totalmente de evoluir, né? Isso é a tendência do ser humano nesse atual estágio de desenvolvimento em que estamos. Então, o sofrimento ele vem para nos forçar essa renovação. Como tudo passa, isto também passará. E quando tal acontecer, faze teu recomeço, a princípio, com cautela, parcimonioso, até que te reintegres novamente na ação planificadora. Teu recomeço é síndrome de próxima felicidade, né? Olha que legal isso. Se a gente vai recomeçar, é uma oportunidade para próxima felicidade na vida da gente. Muito legal esse texto, né? E por fim, eu coloquei aqui o nascer do sol, porque o nascer do sol é o que nos mostra essa possibilidade de recomeço a qualquer segundo da nossa vida. Não precisa esperar o sol nascer amanhã, não. Porque às vezes a gente vai até acordar com chuva, né? Mas a ideia do nascer do sol, ela é a ideia da possibilidade, da oportunidade de recomeço, de sair do lugar de conforto e procurar por uma coisa melhor, uma vida melhor, procurarmos ser melhores, né? A cada segundo a gente pode fazer isso, né? Então, é isso, gente. Eu gostei muito de estar com vocês, viu? Envio sim. Esse texto é da Joana de Angelis, se chama Teu Recomeço. É de um livro do Divaldo. Achei muito legal estar com vocês e tô gostando muito desse negócio à distância já, viu? Não tava não, mas agora eu já tô me adaptando. Eu que agradeço por vocês terem participado, né? Fiquei muito feliz mesmo. Nath, a sua reunião de segunda-feira, ela está sendo pelo Zoom? Como é que tá sendo? Coloca aí para eu saber. Nós vamos fazer a prece final também, né? Ai, ai. Mestre Jesus, nós agradecemos imensamente por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, refletindo sobre o momento atual, refletindo sobre nossas vidas. Obrigada, Mestre, pelo conhecimento dessa doutrina que tanto nos conforta, que nos faz sempre querer evoluir, que nos faz sempre estar à procura de um dia melhor, de nos tornarmos melhores, que saibamos utilizar tudo aquilo que aprendemos na nossa vida prática. Mestre, nesse momento em especial, pedimos pela saúde física e mental de todos os médicos, enfermeiros, trabalhadores de hospitais, profissionais da saúde, que eles sejam fortes, corajosos, protegidos o suficiente para passar por esta fase, estendendo a mão a todos que precisarem. Que possamos juntos, unidos, como humanidade, atravessar mais esse período. Que possamos enxergar no nascer do sol. Mestre Jesus, espiritualidade da Casa Girassol, fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja. Gente, eu amei isso. Muito obrigada. Eu vou passar os recados agora. Eu ia passar os recados, mas eu desliguei o notebook. Então, aqui, ó, já tem um recado. Estudo da segunda está acontecendo pelo Skype. Quem precisar de prece, passa para o WhatsApp da casa. Alguém pode colocar o WhatsApp, gente, que tem 13 segundos. E tá bom, gente, vai marcar a próxima, porque eu amei isso. Tava muito ansiosa, mas amei.